Muito boa noite a todos mais uma vez. É tão bom estar com vocês. Mas nós vamos precisar da sua atenção. Porque estamos iniciando Páscoa. Estamos em Peça, né? Estamos em Páscoa, já iniciando amanhã os preparativos para a nossa Páscoa. Aleluia! Você crê? Eu creio também. Eu creio de todo o meu coração. Amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar um golinho de água. Elisângela Ribeiro, graças e paz, apóstolo. Amém. Toda honra, toda glória daremos ao Senhor. Amém. Deus te abençoe, minha linda. Graças e paz. Nós estamos nos preparando para a Páscoa. E na live de ontem nós falávamos sobre o fermento, do pão sem fermento, que é celebrada a Páscoa. E que a Páscoa, ela é algo que é uma festa perpétua, que o próprio Jesus celebrou. E há um erro muito grande em acharmos que a Páscoa é domingo. Jesus celebrou a Páscoa. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 22. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas 22. Lucas 22. Eu quero só fazer uma ordem um pouco cronológica, ainda que a Bíblia não seja totalmente cronológica, as ordens dos livros, mas a Bíblia tem uma cronologia. A Bíblia não é algo sem organização. A Bíblia é toda organizada, tanto é que ela tem versículos. Isso o texto original não tem. Os versículos foram adicionados para que pudéssemos ter leitura e acharmos aquilo que a gente quer. Isso é uma organização. Né? Mas os livros foram escritos como manuscritos, sem versículos. Né? Mas eu quero falar para você, em Lucas 22, para que se tire toda e qualquer dúvida. A Bíblia fala assim, versículo 7. Eu vou pedir a minha esposa mais uma almofadinha. Vou botar aqui nas minhas costas. A Bíblia diz assim. O pastor João está aqui dizendo, dona Dulcinéia, seu Armando, que ele ama vocês também. Elisângela Ribeiro, estou em Macaé, estou ligadinha, apóstolo. Deus te abençoe. Você de Macaé, Deus abençoe sua vida grandiosamente. Pastora Marta, graça e paz. Tem alguém que eu não cumprimentei? Me perdoa, porque talvez você entrou no período da adoração. Heloísa Vargas está aí também, minha prima. Mandou algumas mensagens, mas a gente estava na adoração naquele momento de louvor a Deus. Mas eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Hoje a net está brabo, né? Às vezes aqui acontece também, chove muito. Diz assim no versículo 7 do capítulo 22. Eu gostaria que você se acalmasse, que você sentasse, que você pegasse, se necessário for, um papel, uma caneta, um lápis, para você anotar algumas coisas. Seria muito importante. Deus está quebrando sofismas. Deus está tirando de nós graça e paz. David está com saudade. Marta Fiuza, estou sentindo falta de Marta Fiuza, de Edson, de
de Alan, Zanúbia, Cláudia, Isabela, Miriam Borges. Estou sentindo falta de Miriam Borges, estou sentindo falta de muita gente hoje. A Alcineia, não sei se a Alcineia está me assistindo. Pastor Maxwell, graça e paz, meu lindo, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Estou sentindo falta de uma boa galera da CPIGV. Mas deixa eu falar uma coisa antes da gente entrar na palavra, enquanto você vai abrindo sua Bíblia, vai pegando um papel e uma caneta. Nossos vídeos, graças a Deus, têm alcançado alguns lugares. E nós estamos com uma igreja em Moçambique pedindo ajuda. Está pedindo socorro. Eu vou até publicar no meu Face as fotos que eles nos mandaram. O pastor de lá me pediu se a gente pode ajudá-los em duas formas, orando. Me pediu uma cobertura espiritual para a igreja. E também ele pediu que a gente pudesse ajudá-los, porque a igreja está se reunindo ao ar livre, num terreno na casa de uma irmã, no quintal. E tem muita gente, já tem bastante gente. E eu vou pedir uma força para a igreja brasileira, os radicais, para todos que puderem nos ajudar, para a gente ajudar essa igreja em Moçambique. Amém? Logo, logo nós vamos estar colocando alguma coisa, mas já vai se preparando aí, em nome de Jesus. Apóstolo, agora, já nesse exato momento, ela vai colocar a conta da igreja, da comunidade, agência e conta, você que deseja semear nesse ministério, que você possa estar entregando seus dízimos, suas ofertas, suas primícias. Amém? Que você possa estar nos honrando. Nós precisamos muito da sua ajuda. A igreja fechada, né, sem cultos públicos, estamos fazendo culto online, mas a gente precisa de algumas coisas pessoais para a igreja local e a gente também vai começar a pensar na igreja em Moçambique. Então eu gostaria muito que você nos ajudasse. As pessoas que nos conhecem sabem da nossa seriedade, quem nos conhece sabe da nossa seriedade com a obra de Deus, principalmente no que diz respeito às finanças do Eterno. Então você não teria problema nenhum, nem medo algum, tá? De estar abençoando a gente. Está aí Comunidade Profética, agência 2061, né? Conta corrente 355, dígito 0, Caixa Econômica Federal, no nome da CPIGV. Ela esqueceu de colocar ou colocou antes? É Comunidade Profética, tá? Que aparece na hora do depósito, tá bom? Eva, minha prima, tá assistindo e minha mãe Marina também. Eva e Marina. Ah, tá. Eva, minha prima, tá assistindo e minha mãe Marina também. Sejam todas muito bem-vindas. Muito bom, dona Marina, um beijo para a senhora. Saudade da senhora. Qualquer hora eu vou aí comer aquela vaca atolada. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos ler o texto, que eu quero falar numa ordem cronológica, porque hoje eu quero falar de um assunto muito especial, mas eu preciso tirar essa dúvida. Ok? Eu estou amando o culto, Eva e Marina, mãe de Maico Arraial do Cabo, muito bom. Beijo para você também, viu, Eva? Que Deus ilumine sua vida, no nome de Jesus. Amém? Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que era importante sacrificar a Páscoa. Então eu quero dizer para você o seguinte: chegou o dia, que era a véspera da Páscoa, aonde o cordeiro seria imolado ao entardecer, que a gente leu isso lá em Êxodo 12. Eu estou lendo o Novo Testamento, tá? Eu não estou falando da lei, eu estou falando aqui do Novo Testamento. Jesus celebrando a Páscoa, em que era o tempo de sacrificar. E eles iam imolar um cordeiro, assar no fogo, comer com ervas amargas, né? Eles iam fazer todo o cerimonial de Páscoa. E mandou
Jesus mandou Pedro e João dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa. Que preparação era essa? Botar pão e vinho? Não. Preparar o cordeiro, imolar no crepúsculo da tarde, assá-lo com tudo que tinha que assar, como dizia as Escrituras, comendo com ervas amargas e pão sem fermento. Então ele diz: para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde quereis que a prepararemos? E ele lhe disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos, esse todo que eu acabei de falar agora. E indo eles, acharam-lhe como havia sido dito, prepararam a Páscoa, e chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Aí ele celebra uma cerimônia muito especial que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou tirar o meu boné. Eu acho que eu gosto de ficar mais carequinha assim, ó. Ali eles celebram. Mais abaixo, no 24, Jesus dá uma lição de quem seria o maior, era o que seria o menor. E ele começa a fazer um discurso de que ele vai morrer, vai ser entregue na mão dos pecadores e tal. Pedro, Simão, Jesus faz um alerta para ele: Simão, Simão, eis que Satanás mandou te peneirar, olha, cuida da tua vida, se organiza. O Senhor dá uma chamada em Pedro, muito séria, muito profunda ali, o Senhor dá uma chamada nele, isso tudo ali na noite da Páscoa. Eu quero dizer para você que a Páscoa é um jantar, é uma noite, não é um almoço de domingo. Eu estou deixando isso claro para você e vou te provar isso, ok? Aí eles acabam ali de jantar. Aí Jesus disse, mas ele disse, no versículo 34, digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que me negue 3 vezes que me conheces. Então, eles acabaram de jantar, Jesus tem essa conversa com os discípulos dele, né? Fala para Pedro, Pedro diz, não, eu vou morrer contigo. Não, antes que o galo cante, tu vai me negar, Pedro. Jesus faz uma séria advertência a Pedro e disse-lhe, manda que eles se preparassem de 2 espadas. Aqui Jesus pede para eles separarem as espadas, eles separam. E Jesus, no versículo 39, diz assim, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Os seus discípulos também o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse, orai para que não entreis em tentação. Após o jantar de Páscoa, presta atenção no que eu vou te dizer para clarear a tua mente. Horário bíblico estabelecido pelo Eterno não tem nada a ver com o horário que nós temos na nossa vida cotidiana nos dias de hoje, principalmente nós aqui do Ocidente. O horário bíblico, o dia vira às 18 horas no pôr do sol. Tá lá, você pode chegar em Gênesis e ler. Houve tarde de manhã, primeiro dia, tarde de manhã, segundo dia. Deus visitava Adão na viração do dia. Às 18 horas é a viração do dia. Tá ok? Então eles já tinham jantado, era uma quinta-feira. Eles tinham jantado, tinham feito a Páscoa. Deu 18 horas de quinta-feira, para Israel, inclusive para Jesus, já era sexta-feira. Porque o dia vira às 18 horas. Então Jesus sai com eles à noite, já na sexta-feira, porque já tinha virado o dia, já estava talvez na primeira ou segunda vigília da noite, a Bíblia aqui não fala, né?
eles vão direto para o Getsêmani. No Getsêmani, é um jardim no Monte das Oliveiras, eles vão orar. Lá no versículo 47, Jesus é preso naquela noite. Judas chega, aponta quem é Jesus e Jesus é preso. No versículo 54, naquela noite, Pedro nega Jesus. E Jesus é preso e vai sendo levado para a casa de Caifás, de Anás e de Caifás. Versículo 63, ainda naquela noite, Jesus vai se apresentar ao Sinédrio, ao sumo sacerdote, aos sacerdotes daquela época. Jesus é apresentado a ele, né, ao Sinédrio, e ali começam a ferir Jesus, batem em Jesus naquela madrugada. Quando amanhece o dia, deixa eu ver. Versículo 66. E logo que foi dia, logo que amanhece, na sexta-feira, ele jantou na quinta, já sexta-noite, na Páscoa, eles fizeram o quidush ali, fizeram o jantar de Páscoa. Já de manhã, na sexta-feira, levaram ele, junto com os anciãos e principais dos sacerdotes, os escribas o conduziram ao seu concílio. Versículo 66. Se você está me acompanhando, dá um like ayzinho. Foi lá, apresentaram o Sinédrio, você é de Deus, fizeram ele dar testemunho, não é Jesus calado. E eles acusando. Não, eu vi ele falar isso, que falaram aquilo outro. Jesus ficou ali preso. Levaram ele, logo de manhã. Eu vou ler aqui com você. E logo que foi dia, juntaram-se os anciãos do povo, os principais sacerdotes, os escribas, e os conduziram ao concílio. E lhe perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos. E ele replicou: se eu vou-lo disser, não me crereis? E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram-lhe logo: és tu o Filho de Deus? Ele disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois mesmo o ouvimos da sua boca. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, isso de manhã. Seja bem-vinda, Gleiciane. Logo de manhã, amanheceu, interrogaram ele, fizeram aquele monte de interrogação, levaram ele a Pilatos de manhã, sexta pela manhã. Tá? Ali Pilatos teve aquela história toda: tu é o Filho de Deus e tal. Bom, bateram nele, machucaram ele, colocaram a coroa de espinho nele. No versículo 26 do capítulo 23, Jesus vai ao Gólgota, vai para o Monte da Crucificação. Sexta-feira. Ok? Vamos para o versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram os malfeitores, um à direita e o outro à sua esquerda. Entre dois malfeitores. Crucificam Jesus. Tá? Todo mundo, a Bíblia fala que desde a hora sexta houve trevas na terra, então a gente sabe que é meio-dia, porque a primeira hora da manhã é 6 horas da manhã, meio-dia é a sexta hora do dia. Bom, Jesus ali é crucificado. Deixa eu ver aqui. Versículo 44. E já era quase a hora sexta. Houve trevas em toda a terra até a hora nona. Então Jesus ficou pendurado na cruz de meio-dia até as 3 da tarde. Hora nona. Ok? No horário de Deus, no horário que Israel obedece. Horário bíblico. Tá? Escurecendo-se o sol, rasgou-se o véu do templo, de cima a baixo. Jesus, então, o centurião vendo que era o Filho de Deus e tal, Jesus entrega o seu espírito e morre.
3 horas da tarde de sexta-feira. Já para que Jesus não ficasse o sábado inteiro, passasse a noite e passasse o sábado até 6 horas, para que ele pudesse ser sepultado, entrou José de Arimateia e pediu o corpo de Jesus. Porque o judeu, 6 horas da tarde, não ia fazer mais nada de sexta-feira, porque é o Shabat. E era um Shabat especial, que era o Shabat da Páscoa. Então eles sepultaram Jesus rápido, porque era o Shabat. Porque sábado o judeu não ia fazer nada. Então, de 6 horas de sexta-feira, já é sábado em Israel. Até 6 horas de sábado, é Shabat, é sábado. Então Jesus foi sepultado antes das 18 horas, porque o judeu precisava guardar o sábado. Então ele foi sepultado no sábado. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, capítulo 24 de Lucas, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. Olha só, elas foram muito de madrugada. Talvez o dia ainda nem tivesse amanhecido. Mas sábado, 6 horas da tarde, já é domingo, já é primeiro dia da semana, já é contado como domingo. Então o horário que Jesus ressuscitou também não se sabe. De madrugada, quando elas chegaram lá, Jesus já estava ressurreto. Quem está me entendendo? Se você está me entendendo, solta um likezinho aí. Então, não tem nenhum texto na Bíblia que diz que a Páscoa é no domingo. Quem criou a Páscoa domingo foi Roma. Jesus celebrou a Páscoa aqui, quando ele jantou com seus discípulos, que dizem que foi na última Santa Ceia, na quinta-feira. Mas que a gente sabe que já era sexta, porque era depois das 18 horas. O cordeiro foi sacrificado e ele fez o jantar de Páscoa. Se você me entendeu, dá um likezinho para mim. Não existe nenhum versículo bíblico que domingo é domingo de Páscoa. A Páscoa foi quando Jesus morre. Jesus morreu no dia de Páscoa, 15 horas. Nós, 9ª hora da oração, dentro do horário bíblico. Ok? Então tirei essa dúvida sua, só para não ficar nenhuma dúvida. Apóstolo está pregando heresia para a gente? Não, eu estou dando um cronológico dos acontecimentos que aconteceram em Israel. Ok? Se você tem alguma dúvida, me pergunta, sem problema nenhum. Mas eu quero ir à palavra de hoje. Eu quero ir na palavra de hoje. Nós falamos lá em Êxodo 12. Êxodo 12. É tão bom falar das coisas de Deus, gente. Eu amo falar da palavra de Deus. Você consegue me entender bem? Fábio de Campos está me assistindo. Seja bem-vindo, lindo. Deus te abençoe. Um abraço no Bispo Alex por mim. Tá bom, querido? Perfeito, Fábio? Então, tá claro isso? Quem inventou Páscoa domingo de manhã foi Roma. Foi a Igreja Romana. Biblicamente não tem nenhum texto que diga isso. Show? Êxodo 12. Nós falamos ontem do pão sem fermento. Aí diz assim, vou ler 12, versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Representava Jesus já, né? Sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Por que à tarde? Porque era um jantar. E tomarão do sangue e poluão em ambas as umbrais da verga da porta, nas casas em que o comerdes. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, os pães asmos, com ervas amargas a comerão. Nada comerão dele cru, nem cozido em água, enfim. Eu quero falar. Aí a gente pergunta assim, aonde é que tem o vinho na história?
da Páscoa. Aqui está falando do cordeiro assado, da erva amarga e do pão sem fermento. Da onde Jesus botou o vinho na ceia? Primeiro, esse sangue aqui representava o sangue do cordeiro que era passado nos umbrais. A gente sabe que representa o sangue de Jesus. Por isso ele pega uma cerimônia que já existia há anos. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Essa cerimônia que Jesus tomou, que nós chamamos de Santa Ceia, é uma cerimônia espiritual, totalmente espiritual, que já era feita lá em Gênesis. É uma cerimônia no hebraico chamada de Kiddush. Quer ler comigo? Vamos embora. Gênesis 14. Abra sua Bíblia em Gênesis 14. Você está me acompanhando? Está todo mundo tão quieto. Kiddush. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E a Bíblia diz assim: e deu-lhe Abraão o dízimo de tudo. Melquisedeque, ele era sacerdote de Deus. E quando Abraão vem da guerra dos 5 reis que se levantaram em Israel, lá contra ele, na verdade no deserto ainda, a Bíblia diz claramente que Melquisedeque trouxe pão e vinho para que eles comessem na presença de Deus. Isso é uma cerimônia que é muito mais do que sentar e comer e jantar. O Kiddush é uma cerimônia totalmente espiritual, que é realizada antes das refeições, de festas, de cerimônia de casamento. Isso já era feito desde os antepassados. Jetro, sogro de Moisés, em Êxodo 18, se não me engano, vou até abrir aqui, isso mesmo, capítulo 18, Jetro, no versículo 12, diz: então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Era uma cerimônia totalmente espiritual. Não era simplesmente sentar e comer. Antes da Páscoa, eles sentavam e comiam faziam uma cerimônia chamada Kiddush, aonde eles internalizavam a divindade de Deus. Agora preste atenção comigo. Você é inteligente. Você crê na Bíblia, não crê? Claro que crê, senão você não estaria aqui. Pensa uma coisa com o apóstolo Sexto. Quando você come na presença de Deus, uma cerimônia, como a ceia que nós fazemos aí uma vez por mês, que na verdade você pode tomar ceia todos os dias, é comunhão com Deus.
você está internalizando esse Jesus, essa divindade. Por isso que o apóstolo Paulo, lá nas cartas, ele diz: cuidado para não comer coisa sacrificada a ídolos. Porque ele diz: o ídolo em si não é nada, mas as coisas que a eles sacrificam a demônios e não a Deus. Paulo diz isso. Porque quando você come alguma coisa consagrada a uma divindade, você está internalizando essa divindade no seu organismo. Você está botando esse Deus dentro de você. E Melquisedeque sabia disso, então ele leva pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão. Comem na presença de Deus o pão e o vinho. Isso é algo muito sério, querido. O pai da medicina, eles eram judeus. E ele queria saber, uma vez que Deus soprou em Adão o Ruá HaKodesh, o sopro do Espírito nas narinas de Adão, ele imaginava que Deus habitava no pulmão. E ele queria olhar o pulmão. Isso é uma história real, tá? E ele, quando teve a oportunidade de abrir um pulmão, ele queria saber onde Deus habitava. Só que quando ele abriu, ele entendeu que o pulmão era só um órgão que pegava aquele fôlego, aquele oxigênio e transmitia para o sangue. Então, cuidado quando você vai comer alguma coisa sacrificada aos deuses, você está internalizando a divindade, não é o ídolo. O ídolo, digamos que isso seja um ídolo, Paulo diz que o ídolo não é nada. Mas quando você faz uma oferenda, você oferece a demônios. Então, quando você come alguma coisa sacrificada, consagrada aos demônios, você está trazendo para o seu sangue, internalizando aquele demônio. Agora você presta atenção. Eu vou voltar para Lucas 22. Voltei para cá. Prepararam a Páscoa. Versículo 15. Desejei-lhe muito comer convosco essa Páscoa, antes de que eu padeça. Lucas 22:16. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, porque a palavra kiddush quer dizer bênção, a bênção do vinho, a bênção do pão. Em algumas traduções do hebraico está um birraca, uma bênção, que é o kiddush. A palavra kiddush é uma bênção do pão e do vinho. Jesus, tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Então Jesus, quando nos ensina a comer o pão e o cálice, ele está dizendo para mim e para você: eu estarei dentro de você. Então na Páscoa era necessário, era comum, além da erva amarga, do cordeiro, do sangue que eles passavam nas portas, era necessário que eles comessem, internalizasse esse Deus. Agora, que Deus é esse?
Imagina você com um Deus que na concha da mão mediu os oceanos. Que pegou os céus no palmo e mediu as galáxias. Esse Deus entrando dentro de você. Porque o sangue do Cordeiro era para marcar. E Jesus então pega o vinho e disse: aqui vai ser o meu sangue que vai marcar você para todo sempre. Eu venho falando alguns dias aqui sobre isso. Não basta estar em Gósen. O povo de Israel se encontrava num local no Egito, lá no Egito, chamado Gósen. Era o local onde os hebreus viviam, moravam, os escravos. O Senhor disse: eu vou passar por toda a terra do Egito. Mas aonde eu ver o sinal do sangue, eu não vou entrar. Então, meu querido, para e pensa a importância de você ter o entendimento. Eu oro a Deus para que caia todas as escamas dos seus olhos, que o seu cérebro se abra, seu entendimento possa cair todo o romanismo da sua vida. Porque amanhã nós vamos estar aqui, eu e você na sua casa ou na minha, nós vamos estar juntos, marcados pelo sangue do Cordeiro. Por isso eu tenho falado, não adianta estar na igreja. Porque o Senhor falou: eu vou passar pelo Egito todo, inclusive em Gósen. Aonde eu ver a marca do sangue eu não entro, o anjo da morte não entra. E eu tenho falado, não basta estar na igreja, tem que estar marcado no sangue. Esse Deus grande, esse Deus poderoso, ele precisa estar dentro de nós. Correndo na nossa veia, livres, não porque frequentamos uma igreja, não porque vamos a um templo, não porque somos hoje em célula, é importante, muito importante, mas é muito mais. É porque esse Deus que nos possui, ele vai correr na nossa veia. Meu irmão, na tua veia vai ter um sangue. Eu quero dizer que o Senhor quer fazer uma transfusão espiritual em você, com o sangue, com o vinho. Ele disse: olha, ele pegou um cálice, isso é água, tá? Mas ele pegou um cálice de vinho e disse: este é o meu sangue, que vai marcar vocês por dentro. Na cerimônia do Kiddush, da bênção do pão e do vinho. Kiddush é bênção do pão e vinho. Jesus fez antes do jantar. A Bíblia não diz o que eles serviram no jantar, mas fala que ali tinha um Kiddush, o pão e o vinho, e que ele abençoou os dois. E disse: beba do meu sangue, porque vocês vão estar marcados por dentro. Vocês estarão marcados por dentro, aleluia. Vocês vão estar marcados com o meu sangue. O destruidor não vai chegar até você onde tiver marca. Não é marca da igreja, não é carteirinha de membro, meu irmão. Não é título, pastor, bispo, apóstolo, semideu, Jesus Júnior. Não é isso.
não é cargo eclesiástico, mas é o poderoso sangue de Jesus que você toma, que você internaliza dentro de você, cai no teu estômago, vai para a tua corrente sanguínea e você sabe que você esteve em Páscoa, porque você tem a marca do sangue, meu irmão. Você tem o sangue do Cordeiro, você tem o vinho, que é o sangue dele que corre nas tuas veias, o sangue precioso de Yeshua. É a marca. O apóstolo Paulo dizia: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Arranja um lencinho, meu apóstolo. Muito obrigado. É a marca do Cordeiro de Deus. Hoje não adianta você pegar, eu sei que muitos até por fé, por atos proféticos, pegam uma buchinha do sangue e passam nos umbrais da porta. Mas é muito profundo quando você é marcado dentro. Quando você bebe, come do corpo. Por isso Jesus disse: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E também não é comer um pão e um cálice. É quando você internaliza Deus. Quando você entende que na sua mesa de Páscoa ela tem um significado. Eu era do Egito, apóstolo. Eu era do Egito do pecado. O Egito da mentira, da prostituição. Eu vivia preso em meus delitos, em meus pecados. Mas hoje eu tenho ciência, por isso que o apóstolo Paulo disse que tem que comer e beber, discernindo o corpo. Porque quem come e bebe sem discernir, come juízo para si. Está lá em Coríntios 11. Por que Melquisedeque leva pão e vinho a Abraão? Nós vamos comer diante de Deus. Nós vamos comer diante do Eterno. Jetro chama todos os anciãos, vamos comer pão e vinho diante de Deus. É muito mais do que comer, querido. É muito mais do que sentar, comer ovo de chocolate, comer peru domingo, depois encher a cara de cerveja, de palavrão. Só um feriado. Mas o anjo da morte, ele passa. E ele está passando. O anjo da morte está passando.
não é quem vive de história, meu irmão. Isso é para quem vive de glória. E Yeshua na ceia de Páscoa, no Seder, ele pegou o vinho e abençoou o pão e abençoou. Coma, é o meu corpo que vai estar hoje dentro de você. O meu sangue. O meu sangue vai marcar você. E você vai ter parte comigo. E você vai ter parte comigo. E ele ora o Pai e diz: eu em ti, tu em mim e eu neles, interligados, marcados pelo sangue do Cordeiro. Você está me entendendo, meu querido? Então amanhã eu quero que você prepare o vinho e o pão. Você pode não fazer mais nada se não quiser. Mas um pão e o vinho, um pão, faça sem fermento. Eu estou em Cristo Jesus, eu sou livre. Você também é. Mas faça sem fermento. Eu dei uma receita, uma xícara de trigo, umas 2 colheres de azeite, uma pitada de sal, e vai colocando água até a massa ficar pronta para soltar da sua mão. Abra e asse numa frigideira, sem nada. Tinha uma pedra também quente, uma chapa. Assa. E amanhã nós vamos, porque amanhã 7h30 já não é mais quinta-feira, já é sexta-feira. Já é Páscoa, já é noite de Páscoa. E na minha vida, e na tua vida, vai ter a marca. Não na porta da nossa casa, mas na porta do nosso coração. Vai estar marcado pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. O teu sangue leva-me a... Amém. Feche os seus olhos. Onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que um dia me encontrou. Pai, eu te agradeço pelo teu sangue, que um dia eu posso dizer, Pai, que há 32 anos atrás esse sangue me encontrou, perdido nas drogas, nos vícios da prostituição. O Senhor me encontrou e me marcou com esse sangue. Muito obrigado, meu Deus, porque eu sou grato mesmo. E passei a minha juventude toda te adorando, te servindo. Há 32 anos, marcados pelo teu sangue, Pai. Marca meu irmão que está me ouvindo agora. Porque se ele ainda não é marcado, que ele seja agora. Se você não é marcado, meu irmão, seja agora. Se você ainda não conseguiu internalizar esse Jesus dentro de você, esse Deus, receba-o agora, porque ele vai morar dentro de você. Você só vai para Nova Jerusalém se você entender o que é Páscoa. Se você entendeu o Cordeiro, se você entendeu o fermento, o sangue e a erva amarga, que é para você nunca se esquecer dos anos de amargura, dos anos de sofrimento, dos anos de escravidão. Seja livre. Eu te abençoo. Que você sinta a presença de Deus aí agora onde você está. Que o Espírito Santo confirme no seu coração essa palavra. Que você possa ser marcado, não no exterior, mas no interior, com o sangue de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê paz. No amor de Deus Pai, na graça de Jesus o Filho e na doce comunhão e consolação do Espírito Santo. Muito obrigado, Brasil. Compartilhe essa live